E aí pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Olha só, a gente vai falar a partir de agora sobre o perfil, sexto perfil de inovação, que é o colaborador. Ele consegue ser líder e treinador nato. Ela é aquela pessoa que dentro do teste de avaliação da sua empresa aí, ele precisa ser o cara chamado multiplicador dentro da sua empresa. Qual é verdadeiramente as principais características desse cara? O que verdadeiramente esse cara faz? Como que ele faz isso? Ficou curioso? Vem comigo, vamos dar uma olhada. Mas antes, ó, dá um likezinho aqui, ó, para compartilhar para a galera, para mais pessoas conseguirem enxergar isso aí, certo? E se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder os vídeos. Solta a vinheta, vamos falar sobre o colaborador. Pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez pra gente continuar o nosso bate-papo. Falando sobre crescimento, desenvolvimento. Essa semana a gente continua a série Innovation. A gente tá falando sobre inovação e já falamos sobre alguns perfis de inovação. Na verdade, a gente falou sobre os primeiros perfis de inovação. A gente falou sobre o que é inovação primeiro, né? Inovação nada mais é do que a gente ter uma ideia e não ficar só no campo da ideia, colocar essa ideia em prática. E vimos também que nós brasileiros, pelo menos 90% de nós brasileiros, nós temos a grande capacidade de sermos extremamente criativos e pouco inovadores. Por quê? Porque a gente não pega as ideias e coloca ela em prática, em ação. E quando a gente não coloca uma ideia em ação, o que acontece com a gente? A gente vira verdadeiramente refém do dia a dia, da rotina e da não inovação. Não aquela rotina boa, aquela saudável que você faz todos os dias, que você sabe que vai te gerar um resultado. Quer ver um exemplo de ideia? Minha sogra, por exemplo, hoje teve uma ideia fantástica de trabalhar com areias coloridas e dentro de vasos de vidro para fazer e trabalhar com suculentas. E ela disse que só precisa pegar agora um capital inicial de investimento e vai começar a trabalhar com isso. Olha que fantástico, pegar a ideia, transformar ela em ação para isso gerar resultado. E aí temos vários tipos de inovadores, né? A gente está falando 10 tipos. Hoje é o dia de falar sobre o tipo de inovador, sexto tipo de inovador, que é o colaborador, mas antes de falar sobre ele, eu quero fazer um pequeno follow-up. A gente falou sobre o primeiro inovador, foi o antropólogo, que é aquele cara que, a partir de observação, sem julgamento, ele traz soluções, certo? Que são os inovadores que aprendem, ok? E o segundo tipo de inovador que a gente falou foi o experimentador, que é aquele indesistível, que ele experimenta, tentativa e erro até dar certo. Tem até o exemplo do cara do elevador, do aspirador de pó, dá uma olhada lá no vídeo, ficou muito legal. E falamos sobre o polinizador também, que também é um inovador que aprende. O polinizador é aquele cara que pega uma ideia daqui, melhora ela 1000 graus e traz para cá e aplica em outras situações. E começamos a falar sobre os inovadores que organizam. No último vídeo a gente falou sobre o saltador de obstáculos, que é aquele que calcula toda e qualquer intervenção que possa vir através do argumento advogado do diabo, para poder trazer dentro de um processo de negação e inovação. Então ele calcula tudo o que pode dar errado e traz soluções para que o projeto de inovação seja aceito. Hoje a gente vai falar sobre o colaborador, que o próprio nome diz,
ele colabora, é aquele cara que mexe a panela, sabe? Colaborador inovador, o inovador colaborador é aquele cara que consegue reunir a galera para fazer as coisas. Independente de se a galera que vai fazer as coisas, elas têm determinado conhecimento ou não para aquilo, mas ele vai colaborar de alguma forma dentro do projeto. Esse é um dos colaboradores que organizam. É um dos inovadores que organizam. É o colaborador. As principais características desse cara, além de ser mexer a panela e além de ser aquele que faz as coisas e faz com que as pessoas fazem, ele é um líder e treinador naturalmente. Ele é treinador, ele treina as pessoas. Por isso que eu disse que não importa o talento que essa pessoa tem. Ele vai treinar a pessoa para poder conseguir fazer e desenvolver aquilo. O inovador colaborador é esse cara que ele é focado plenamente em deixar o grupo coeso, o grupo verdadeiramente unido, o grupo verdadeiramente com um propósito. E sabe o que é legal dentro do processo de liderança? É o seguinte, que o liderado ele faz pelo colaborador. Ele faz por você, ele não faz pra você. Existe uma diferença muito grande dentro do processo de liderança nisso. Porque quando a pessoa faz pra você, quando você vira as costas e vai embora, ele não faz mais. Se você é esse tipo de líder que você precisa chegar na sua empresa na hora que ela abre e ir embora na hora que ela fecha, porque senão ninguém faz nada, você não é um líder, você é um tirano. O líder é aquela pessoa que não precisa nem botar o pé lá, mas ela faz, os seus colaboradores, eles fazem por você e não para você. É por respeito e não por medo. Esse cara, o colaborador, quem é ele? É o cara que dá mais valor ao resultado do time do que o resultado individual. Ele dá mais valor ao resultado do time como um todo do que o resultado individual. Por que isso, Marcelo? Pelo seguinte, quero que você imagine uma empresa que tem 10 colaboradores, cada um é responsável por vender alguma coisa e gerar um tipo de faturamento. E aí, se só eu vendo e só eu gero esse faturamento da minha parte e me preocupo só comigo, e o restante não tem esse míssil teleguiado que leva ele a bater a meta dele, a alcançar os objetivos dele, então significa que você alcançou a sua meta, seu objetivo, mas o resto não, e a empresa também não. Então de que adianta um só? Sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, eu queria 10 desses dentro da empresa? Eu queria 10 Verônica trabalhando para mim. Aumente o seu nível de inovador colaborador, porque você consegue focar no desenvolvimento do seu time para ter 10 Verônicas. Não é contratar 10 Verônicas, é desenvolver 9 Verônicas. Olha só que maravilha isso. Ele é completamente focado. Ele consegue fazer, sabe o quê? Ele consegue parar de focar no resultado individual dele e trabalhar em conjunto com outra pessoa para que essa pessoa alcance o seu resultado individual. Se você tem um cara desse na sua equipe, esse líder na sua equipe, você precisa transformar ele em multiplicador. Ele precisa ser um cara que vai fazer vários dele dentro da sua empresa. Porque ele é focado nisso. Ele é focado no resultado do todo. Você imagina, você coloca uma gamificação dentro da sua empresa para valer uma premiação se a empresa alcançar a meta. E aí ninguém alcança, só esse cara. Quem é que vai receber a premiação? Ninguém. Porque esse cara trabalhou só para ele. Faça ele trabalhar para todo mundo. E faça todo mundo trabalhar com ele. Gere essa visão. Marcelo, como é que eu faço para aumentar o meu nível de me tornar um inovador colaborador? Vou te falar como é que você faz. É assim, desafio de hoje. Imagine a sua empresa. Imagine as metas que você precisa alcançar e os objetivos que você precisa alcançar. Divida em time e deixe esses times definirem os seus líderes e os seus liderados. E lidere todos. Lidere todos eles. Assim você
e foque, lidere todos eles e foque no resultado de todos, e não no resultado individual, no resultado de time e não no resultado individual. E assim você consegue trabalhar o seu nível de aumentar o seu perfil inovador, colaborador. Amanhã a gente vai falar sobre o último perfil dos que organizam, que é o inovador, que é o inovador diretor. Espero vocês lá. Até amanhã.